Fazer aquele esquema de novo, de desligar o Desligar os microfone, porque senão fica ruim. Ai, gente, me desculpa, eu desliguei, eu mexi em algum canto aqui que desligou. Eu também não sou muito boa em tecnologias, não. Então eu acho que eu mexi em algum canto aqui que simplesmente fechou toda a nossa conversa. Todo mundo já voltou? Wagner voltou. Rubiana voltou. A Fernanda está conectando aqui. Espera só um pouquinho. Paulo se foi. Eita, Se foi ou chegou? cheguei. O que aconteceu? Gente, é que a professora é muito boa de tecnologias. Aí ela fechou aqui sem querer. Professor, a gente vai começar o assunto da aula de hoje agora, não é isso? Isso, exatamente. Eu estava só pegando o gancho da aula da semana passada. Foi ótimo. Porque a gente não teve, né? Semana passada eu só tinha colocado as atividades lá, aí só para a gente fazer essa revisãozinha. Nossa, a Leilene tá ali, ó, cheio de filho, agarrado, que gostoso. Professora, essa aula de hoje é a unidade 2, não é isso? Não, ainda é a unidade 1, é a última da unidade 1. A 3.1. Isso. Não, é a 1.3. 1.3. Isso, é a 1.3, certo? Que aí é sobre sequência didática. Vocês têm feito as atividades que o AVA propõe lá para vocês? Da professora Celine? Sim, eu já terminei. Já terminaram, né? Já terminei. Não. Eu Vejam, ainda não terminei, não, porque o meu AVA abriu a semana passada, que eu tive problema. certo. Tu conseguiu resolver, né, Rubiana? Consegui, graças a Deus. Certo, ótimo. Então, vejam, essa última sessão da primeira unidade, ela vai tratar justamente da questão das sequências didáticas, né, que era para vocês, inclusive, fazerem um complemento da aula da professora Selene, que eles colocam lá para vocês, né? Então, façam, não deixem de fazer não, tá, gente? E aí... Professora, Oi. só uma pergunta, porque a minha sessão encerrou aqui do nada. Tem alguma opção de permanecer ou tem alguma opção de... Não, na verdade fui eu, Tassiana, que desliguei sem querer. Ah, tá. Eu estava aqui executando tudo de novo. Não, é porque a professora, eu estava dizendo para os meninos aqui que a professora é muito boa nas tecnologias, aí desligou, apertei em algum canto aqui que ela desligou sem querer. Ah, tá. Entendeu? Vejam, pronto, então essa é a última unidade, né, da sequência. Quem já fez a atividade, vocês conseguiram ler aquele verbete que ela coloca da sequência didática, do que é sequência didática? Professora, o tema da aula é sequência didática, não é isso? Isso. E agora? Isso. Sequências didáticas, certo? Vejam, eu coloquei uma questão inicial aí para a gente pensar. Como que a gente pode organizar o nosso tempo pedagógico, os conteúdos, considerando justamente que os alunos não aprendem todos ao mesmo tempo e nem da mesma maneira, né, às vezes. A gente estava falando da questão da progressão continuada, que ela trazia justamente essa questão, né, de que foi uma tentativa de se pensar, né, que as pessoas, as crianças, elas não aprendem no mesmo tempo, da mesma forma, né, e que não deu certo, porque acabou se tornando uma progressão automática. E como que a gente, enquanto professor, a gente pode reorganizar, pode pensar esse tempo, pensando nessa heterogeneidade da nossa classe. Quem já atua aí na área, como é que a gente faz para organizar esse tempo com essas diversas crianças aprendendo de diversas formas?
cri, cri, cri. É bem Cri, cri, complicado. É bem complicado, pelo menos para mim. Na minha sala eu tenho três alunos que não sabem ler, eu ensino terceiro ano. E trabalhar com eles é bem difícil. Enquanto os outros eles estão trabalhando alguma coisa de livro, de responder questão de livro, qualquer outra coisa, para trabalhar com eles eu coloco os três perto de mim, vou trabalhar junto com os três, a mesma coisa, entendeu? Questão de fazê-los entender na mesma proposta que os outros, lógico que com uma outra didática, né, que eu não vou poder chegar e fazer com eles do mesmo jeito que os demais, mas é bem difícil, porque às vezes você fica até de mãos atadas, muitas das vezes sem saber, meu Deus, como é que eu faço agora? Como é que eu vou fazer eles entenderem na mesma proposta que os outros entendam e que não deixem eles de fora do ensino, para eles não se sentirem inferior ou com vergonha excluídos. porque os outros sabem, excluídos, exatamente. Para que com vergonha dos outros, porque perguntam uma coisa aos outros e os outros respondem de imediato e eles não, e o processo é mais lento. E eu sempre vou trabalhando com eles nessa proposta, que mesmo que eles não estão ali sabendo, eles não estão sabendo ler com os outros, mas deixo eles ficarem envolvidos dentro da situação, sem se sentir excluídos, mas é muito difícil, porque até a questão da atenção deles é difícil de você ter, porque eles percebem que os outros estão caminhando um pouco à frente. Então, muitas das vezes, perdem a atenção, não observam muito o que você está ali dizendo. Então, você tem um colégio muito grande, e às vezes eu fico realmente sem saber o que fazer. Mas vou trabalhando da maneira que eu consigo. Prova do meu, sento com os três ali e pergunto para cada um, e ainda tem a questão de não deixar fazer com um para depois pegar os outros dois, porque daí a turma pode virar a cabeça para baixo, né? Porque você não pode deixá-los esperando sem fazer nada. Então, tenho que fazer uma dinâmica de prova ali com eles, perguntar oralmente para ver se eles entenderam e eles marcarem direitinho. A prova já não é de escrita, é de dupla escolha, ou alguma coisa que possa fazer com que eles estejam envolvidos. Pelo menos comigo acontece dessa forma. Mas é bem difícil, não é um trabalho fácil, não. De fato, esse trabalho, né? O nosso trabalho enquanto professor é um trabalho muito complicado, né? Que a gente tem que realmente trabalhar com essa diversidade imensa, né? Mas a gente vai buscando algumas estratégias, na verdade, né? De como ir fazendo essas manobras, na verdade, para conseguir. Porque, de fato, a gente precisaria de um outro sistema que desse conta, né, de acompanhar mesmo essas crianças com uma dificuldade maior, né? Um auxiliar de sala, um contraturno, para que elas conseguissem avançar. Então, chegar no terceiro ano sem saber ler, né, é muito complexo, né? É muito complexo. Tem alguém com o microfone ligado e um ventilador bem em cima. Tá bem difícil de entender, de ouvir aqui. Tem várias pessoas realmente com o microfone ligado Gente, e fazendo muito barulho. desliguem os microfones, por favor. Sim, e às vezes depende também da escola que você está ensinando. Tem algumas escolas que proporcionam trabalhar de maneira, digamos que dentro das suas dificuldades, outras não das possibilidades. Pelo menos na minha, existe muito Ô, essa Tatiana, só questão um de ser minuto, muito. que a gente não tá, eu não tô conseguindo te escutar. Gente, desliguem os microfones, tem alguém com música aí. Tá bem alto. Tá bem confuso, eu não tô conseguindo, a gente não tá conseguindo escutar. Eu também não estou escutando ela direito, não, por causa do barulho. Eu acho que a pessoa que tá com isso. Só tem o microfone ligado. Oi? Alice e a Aline estão com o microfone ligado. Vou desligar, só um minutinho. Cara também. Desliguei. Obrigada, Alice. Mas Jaciara, Rubiana.
Eu estou desligado, o telefone, o microfone, não tem ninguém aqui, não tem barulho. Tá. Mas o barulho ainda tá. É alguém aí. Jaciara, Aline. Pronto. Pronto? Pronto. Então, ainda não, mas eu acho que vai dar pra gente ir, não. Tipo, na minha escola, pelo menos, espaço para um pátio muito grande. É minúsculo para a quantidade de crianças que tem na escola. E às vezes você quer até fazer uma dinâmica fora da sala de aula, mas se torna impossível, porque bem onde tem as brincadeiras das crianças no intervalo é uma sala de aula, que vai atrapalhar a professora lá. Entendeu? Então existe todo fazer. Tassiana, fala um Tá dando pouquinho mais alto que a gente não está escutando. Falando que lá na escola eu ensino, o pátio da escola é muito pequeno. Na verdade, não é nem um pátio, é só a entrada da escola mesmo e as salas de... Então, assim, por vezes você quer fazer alguma dinâmica nesse pátio, mas se torna inviável, pelo fato de que tem uma sala bem nesse lugar de entrada e na hora de qualquer atividade que atrapalha a professora que está dando aula. Então, precisa ter um jogo de cintura muito grande para saber o que é que você vai fazer, como é que você vai trabalhar. Entendeu? E nós somos muitos cobrados por um retorno, né? E ficar, eu pelo menos assim, sem saber como fazer, porque é uma sala com 14 crianças, como você fazer uma atividade lúdica de forma que você às vezes planeja, aí tem que estar dando vários jogos de cinturas, porque é quase inviável trabalhar dentro de condições que as próprias escolas querem resultado, mas não lhe dão o devido suporte, a condição, entendeu? E isso não acontece somente em escolas públicas, não. Escolas privadas de bairro, né? Que não tem aquela coisa, abrem, não tem uma estrutura legal, avisa muito mais pelo o receber, o ganhar, porque de fato está dando uma aprendizagem para a criança, mas só para cobra de você só para dizer que está fazendo o trabalho, mas na verdade não é o trabalho de forma eficaz. É como ele falou também no vídeo anterior, que muitas das vezes abre-se escola, mas não se trabalha com educação. São pessoas totalmente diferentes na sua linha de condução de profissão, né? Não é na linha da educação. É Que a só pessoa vem lá lucro. só pelo lucro, exatamente. Então isso se torna muito difícil, porque eu acredito que a maioria, pelo menos da turma da gente, tem essa dificuldade. De que a gente está aí aprendendo, entendeu? A gente está na academia aprendendo, vendo as coisas, vendo como se faz, mas quando chega no ambiente de trabalho, nós somos moldados pelo simples fato de pessoas que estão lá não saber como é que a coisa funciona. E você tem que trabalhar diante do que eles estão ditando para você e não pelo que você sabe de fato. Né? Como você sabe como é que deve ser, você até tenta ajudar no lugar, dizendo quais são as formas de trabalho, mas mesmo assim, pelo fato das pessoas não terem conhecimento, elas fazem da maneira que elas acham que devem. E é visando apenas lucro de fato. Aí é bem difícil. Exatamente, é isso mesmo. Inclusive, nem procuram se qualificar, né? Isso aí, Professora, às posso vezes, falar rapidinho? pode. E falando aí o que a Tassiana falou, né, pegando o gancho, e sem contar com os pais dos alunos também, né? Porque a maioria desses alunos vem de outras escolas, né? Que já a escola vai passando e vai passando, e assim, sem contar com os pais que não ajudam de forma nenhuma. Então, assim, o professor fica sobrecarregado de fato, porque os alunos não sabem de forma alguma nada, e o professor ele tem que se virar nos 30, como diz o Faustão, e assim, fazer com que ele chegue no final do ano lendo e com tudo. Você tem que dar o seu conteúdo e ainda tem que dar por hora um reforço a esse aluno, até que esse aluno aprenda a ler, ser alfabetizado de fato, né? E se ele não aprender, a culpa é sua, né?
Pessoal, Tem alguém assistindo vaquejada, professor. não tem? Gente, quem é que está na vaquejada aí, por favor? Também estou ouvindo isso, viu? Também ouvi. Deus me perdoe aí, mas quem fala muito assim, já aparece de cara. A Jaciara tá aparecendo aqui direto, a foto dela aqui. Eu acho que seja na casa dela, mas se não for, desculpa aí, viu? Minha gente, o meu microfone tá dando desligado, porém ele tá ligado. Eu acho que seu áudio, seu microfone tá desligado. Agora desligou, Jaciara. Continue, professora. Pronto, deixa eu tirar esse negócio aqui. Apitando. Ai, meu Deus. E aí, não vai rolar, não. Deixa ele aí apitando, esqueçam que ele tá apitando. Então, gente, eu separei aqui algumas perguntas, na verdade, para a gente pensar sobre a questão da sequência didática, né? Então, aí eu pergunto, né? Você já ouviu falar em sequência didática? O que pode servir como critério para sequenciar as ações didáticas? E por que qualificamos as ações? Por que qualificamos as ações como sequência, ações de uma sequência como didáticas? Quais são os princípios didáticos que regem a organização de uma sequência didática? Qual é a principal ideia que fundamenta a organização de atividades em uma sequência didática? O que é que a gente entende por sequência didática? Quando fala em sequência didática. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora, quando se fala em sequência didática, seria então uma sequência de atividades visando um único conteúdo, para que, de certa forma, aquele conteúdo ele possa atingir grande parte dos alunos, de uma forma ou de outra. Porque em várias ações você vai tratar do mesmo conteúdo, mas é de forma diferente. É justamente uma sequência didática. Seria uma sequência de atividades com o mesmo conteúdo. Seria esse ponto de partida? Exatamente. Tem uma mãozinha levantada aqui, minha gente. Eu estou tentando baixar, ela não sai. Na minha tela. Clica na tela. Do seu lado direito vai aparecer pontinhos e a palavra mais embaixo. Você clica nela e vai aparecer lá as mãozinhas para você levantar ou abaixar. Saiu, Carol. Acho que saiu. Ela tá com o microfone desligado. Saiu. É que meu filho tá por aqui, eu tenho medo dele fazer barulho. Então, gente, veja, primeiro eu quero apontar para vocês, né? O Zabala, Zabala também é um dos teóricos que a gente vai estar estudando. Eu coloquei, inclusive, o texto dele lá no Aba para vocês. E aí ele vai tratar também sobre essa questão da sequência didática. Então, os dois textos que eu usei para essa aula de hoje foi essa do Zabala, que ele fala das sequências didáticas, e também o dicionário, que inclusive vocês usaram ele lá na atividade do AVA, né? Então, veja, o Zabala ele vai primeiro chamar a atenção da gente para os diversos tipos de métodos que a gente pode usar, né? E aí ele fala de método expositivo, método manipulativo, método por recepção ou por descoberta, e esse indutivo e dedutivo, né? Cada um desses métodos, ele tem um conceito de aluno, um conceito de aprendizagem, né? Ou um determinado momento que ele é melhor ou não tão bom assim para ser usado, né? Então, dependendo do nosso objetivo, a gente precisa escolher entre um dos métodos, né? O que coloca o professor como centro,
né? Tem uns também que colocam, por exemplo, o aluno como centro da aprendizagem, né? Por exemplo, o método por descoberta, o recepção é quando a gente coloca, quer incutir na cabeça dos nossos alunos todo tipo de conhecimento, né? Quando a gente pensa que o aluno é aquela caixinha, a gente vai jogar as coisas, todos os conhecimentos dentro da cabeça dele, né? Já por descoberta é quando a gente vai possibilitando que o próprio aluno ele construa, né, o seu conhecimento, a sua linha de raciocínio. Então, a gente pode usar diversos métodos. E isso não quer dizer que tem um método que ele é errado e não pode ser usado de forma alguma. Não, ele vai depender, né, da nosso objetivo naquele conteúdo específico, né? Mas a gente precisa entender, né, e Isabala ele chama a atenção da gente para isso, é que esse parcelamento da prática educativa, a fragmentação que a gente faz, né, dos conteúdos, a fragmentação em disciplinas, né, ele tem ele vai chamar de certo grau de artificialidade, né? Por quê? Os processos educativos, eles são uma realidade global, ele constitui um todo único, né? E aí vocês lembram quando eu falei a gente estava falando lá acho que na segunda aula a gente fez aquele estudo do diário de escola, onde ele colocava, você tem 50 minutos de aula e a criança tem que sair do português para a matemática, depois para o inglês, né? Então, assim, você não pensa, essa forma de organização não pensa o processo educativo de uma forma global, né? Interrelacionada, que as disciplinas, inclusive, se interrelacionam, né? Ele trata dessa forma artificial, onde cada conteúdo ele é dividido e separado e nada tem a ver com nada, né? E essa, na verdade, é a forma organizativa que a gente tem hoje. E aí a sequência didática, ela vem justamente combater esse tipo de artificialidade, né? Ela vem como uma proposta, né, de pensar esse processo educativo como esse processo global. Por quê? Né? No verbete, né, lá no dicionário, ele vai colocar a sequência didática como um conjunto de atividades que são articuladas, né? E aí, articuladas de que forma? Elas são planejadas, elas têm uma intenção de atingir um único objetivo, né? Ele tem o objetivo determinado, ela se organiza em torno de gênero textual ou conteúdo específico, e aí por que eles colocam o gênero textual, destacam o conteúdo de gênero textual? Porque essa proposta de sequência didática, ela foi pensada inicialmente para trabalho com língua portuguesa, né? Então, a primeira pessoa que pensou nesse conceito de sequência didática, ele pensou justamente no trabalho com os gêneros textuais, com a língua portuguesa em si. Então, por isso que ela tem um destaque muito grande na questão dos gêneros textuais, certo? Mas aí você pode utilizá-la também para qualquer conteúdo específico de outras disciplinas, certo? E aí também que ela precisa estar relacionada aos objetivos que se pretende alcançar diante da necessidade do aluno. Então, eu não estou partindo de qualquer lugar, né? Eu não estou partindo do nada. Eu parto da necessidade que meu aluno tem, da dificuldade que ele tem de aprendizagem, né? Eu trabalho com os conteúdos, as disciplinas anteriores, o conteúdo anterior e vinculando esse conteúdo anterior com o que eu quero que ele aprenda agora, né? Olha, o meu aluno ele já tem esse conhecimento, eu quero que ele chegue a ter chegue em tal outro lugar, né? Que ele consiga avançar no nível de conhecimento que ele tem, certo? E aí a gente pode pensar nisso, tanto para a apropriação de conceito, como a sequência didática, né? Utilizar a sequência didática para planejar uma aula que seja para apropriação de conceito, mas também que seja procedimental, né, de experiências mesmo. E pode também envolver diferentes conteúdos, diferentes componentes curriculares. O bom da sequência didática é porque você pode utilizar ela de maneira interdisciplinar, né? Então, por isso que as pessoas têm a sequência didática, ela tem se destacado como uma forma de pensar esse processo educativo de forma global. E aí, o Zabala vai chamar a atenção da gente para duas questões da sequência didática, que é essa possibilidade de favorecer
o maior grau de significância das aprendizagens, e aí quando a gente trata a questão da aprendizagem significativa, né? O meu aluno precisa aprender de modo que para ele seja de fato significativo, né? Que para ele tenha um sentido, né? Ele precisa dar sentido ao que ele está aprendendo, aquele conteúdo, certo? E também da capacidade da sequência didática de favorecer que o professor ele preste atenção a essa diversidade. E de que diversidade que ele está falando aqui? Não é só a diversidade étnico-racial que tem na escola, não, mas é também a diversidade de aprendizagem, a diversidade de tempos de aprendizagem, né? De tempo e de modo, né? O meu aluno, não, eu tenho 30 alunos na sala, os 30 eles não vão aprender da mesma forma, eles não vão aprender no mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa de uma sequência de conteúdos, porque tem um que vai aprender todo o conteúdo na primeira aula, mas tem um outro que ele vai precisar das 3, 4, 5 aulas para poder aprender, assimilar bem aquele conteúdo. Né? Então, é pensar nisso, pensar que o professor ele vai conseguir, a partir dessa metodologia, né, da sequência didática, prestar atenção a essa heterogeneidade que existe na sala de aula. E aí a gente aponta, né, alguns princípios didáticos que são colocados na sequência didática, que é a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, o ensino centrado na problematização, um ensino reflexivo, com ênfase na explicitação verbal, o ensino centrado na interação e na sistematização dos saberes. Então, o aluno ele interage com os saberes, ele sistematiza, né? Ele faz atividades referentes àquele ensino. E a utilização de atividades diversificadas, desafiadoras e com possibilidade de progressão. Então, você não tem um único tipo de atividade. A gente vai trabalhar só com atividade escrita. Não, ele vai ter várias formas de atividade. Vai ter atividade escrita, mas vai ter atividade de leitura de imagem, vai trabalhar com a própria experiência, né? E que sejam também desafiadoras, porque eu não quero, o meu aluno já sabe, para mim não importa que ele fique nesse mesmo lugar. Ele precisa avançar, ele precisa dar um salto de qualidade, né? E esse salto de qualidade ele só dá se a atividade ela desafiar o nosso aluno, né? Mas claro que dentro do conteúdo que foi proposto, né? E aí essa possibilidade de progressão, inclusive, a gente destaca porque a gente precisa aí das atividades mais simples para as atividades mais complexas. A gente não pode começar com o nosso aluno da atividade mais complexa. Como é que ele vai fazer se ele não pegou a base, né? Se ele não começou do início o passo a passo, né? Então, assim, nessa perspectiva, né, da sequência didática e dos princípios didáticos, o nosso aluno, ele é o sujeito da aprendizagem, né? Então, a gente está sempre preocupado com o nosso aluno para que ele aprenda, né? E para que ele para ter certeza, assim, partindo do que ele já tinha como conhecimento e de que ele chegou onde a gente queria que ele chegasse, né? No nosso objetivo final. Então, gente, eu trouxe aqui para a gente um vídeo bem curtinho, eu acho, que ele vai passar aqui para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção, porque eu quero que na verdade, essa professora, ela vai trazer uma aula sobre os índios, né, sobre a questão indígena. E aí, ela vai trazer uma proposta de aula. Primeiro que a proposta de aula dela é muito interessante, então eu quero que vocês prestem atenção, inclusive como dica mesmo, de como trabalhar, de uma forma de trabalhar. E depois... Professora, Oi. esse vídeo tem ele no portal também, ou é um vídeo que a senhora vai passar só aí? Não, eu vou colocar, tá lá no portal. Inclusive, esse material de hoje eu já coloquei lá, tá? Tá tudo lá. Pronto. Veja. Você tinha como salvar essas coisas que a senhora tá mandando e depois a pessoa vê. Tá tudo lá no portal, e eu vou colocar a aula também lá no portal, tá, gente? Eu tô gravando a aula e aí eu vou gravar e vou colocar lá no portal também no final.
Inclusive para o pessoal que não conseguiu participar e tal, conseguir assistir depois. Viu? Tô sentindo falta do Willam, que não tá na aula. É Ele pergunta verdade, o Willam não veio. Então, gente, veja, a proposta que ela traz, né, da aula é bastante interessante, né, é diferente, né, muito boa, inclusive porque os alunos participam muito, propõem essa interação dos alunos, né, mas eu quero principalmente, vai chegar uma hora no vídeo que eu vou parar para a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque eu quero que vocês pensem na continuidade, né, quais são as atividades que a gente poderia fazer. Ela vai trazer uma aula só, né? Mas que essa aula ela pode gerar várias outras aulas. Então, eu quero que vocês pensem em como que a gente poderia trabalhar, certo? Pensando que seria uma sequência didática, quais seriam os nossos próximos passos. Entenderam? Vou colocar aqui, tá, gente? Olá, meu nome é Eva Santos e eu estou vindo hoje aqui na escola para dar uma aula sobre história indígena. Vamos lá? Meu nome é Eva, eu sou professora de História e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com história indígena. O que vocês conhecem sobre as populações indígenas? As pinturas dos corpos. Os corpos, eles cuidam mais da natureza do que a gente. Que a gente corta as árvores para construir casa, eles não. Legal. Na aula de hoje eu vou apresentar algumas imagens para vocês. E aí, assim, vocês vão observar direitinho todas essas imagens. E aí... Gente, desliguem os microfones, por favor. Professora. Tem algumas pessoas com o microfone ligado de novo, e aí tá bem difícil aqui. Por favor. Samanta, tu sabe como é que desliga isso aqui? Vê se tu consegue desligar. Eu não sei nem o que eu fiz aí, eu sei. Eu acho que é melhor ir embora. Porque você está achando muito perigoso, né? O que tá desligado, mãe? Pronto, gente, eu acho que... Tá desligado? Tá não, Jadiane. Do lado, Jade. Tava desligado e alguém ligou de novo aí o som. Oi, tu tinha desligado. Do lado esquerdo, Do Jadiane. ladinho, Jade. Tem um microfonezinho, é só apertar em cima dele. Desligou, não mexe. Pronto, agora foi. Vamos. Olá, o meu nome é Eva Santos e eu estou vindo hoje aqui na escola para dar uma aula sobre história indígena. Vamos lá? Meu nome é Eva, eu sou professora de História e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com história indígena. O que vocês conhecem sobre as populações indígenas? Vamos pensar. As pinturas nos corpos. Eles cuidam mais da natureza do que a gente. A gente corta as árvores para construir casa, eles não. Legal. Na aula de hoje eu vou apresentar algumas imagens para vocês. E a ideia é assim, vocês vão olhar, observar direitinho todas essas imagens. E aí depois eu vou falar um pouquinho só sobre elas e vocês vão fazer um exercício com as imagens.
O objetivo da aula de hoje foi trazer para os alunos a discussão sobre alguns elementos da história das populações indígenas que vivem no Brasil. Então, para isso, eu selecionei 6 imagens mostrando um pouco do cotidiano dessas populações. O que eu pretendia com a aula era verificar se os alunos conseguiam reconhecer as diferentes temporalidades e conseguiam observar as imagens de modo a perceber também a existência de uma diferença dos costumes, dos objetos utilizados em cada período. O que é isso? Alguém sabe? Alguém imagina? Vocês acham que essa imagem ela é bem antiga? Ela é bem recente? Porque eles estão usando E essa imagem? Pode falar, querido. São índios fazendo fogo com a madeira. Esses aí eles viviam em 1909. Será que hoje eles são acostumados a fazer fogo assim? Eles precisam fazer fogo desse jeito hoje? Ó, agora eu vou entregar para vocês uma atividade e vou pedir um exercício. Aí depois nós vamos fazer toda uma conversa novamente para a gente pensar, tá? Tá vendo todas essas imagens aqui, ó? Vocês vão recortar e vão colar. Aí vocês vão escolher o que vocês quiserem. Mas aí vocês vão pensar bem o que vocês acham que pode ficar dentro da imagem que vocês têm. Eu pedi 2 coisas para eles. Quando colassem, tentassem pensar que depois eles iam ter que explicar por que colaram aqueles objetos naquela imagem, por que consideraram que se encaixava ou não, e também, por outro lado, todos os objetos que eles não utilizaram, por que eles não colaram na imagem, por que eles achavam que não se encaixavam ali. O objetivo desse exercício é que os alunos, primeiro, observassem atentamente cada cena que estivessem vendo e também, além disso, que eles conseguissem pensar e levantar as posições sobre o porquê ou não de um objeto fazer parte da cena. Então, assim, além de pensar se o objeto era daquele período, eles também teriam que considerar se aquele objeto teria utilidade naquele momento para aquele povo que estava sendo retratado. A gente não colocou tipo 16 porque as pessoas já têm, Ah, ele já tem? Em seguida, então, foi o momento de compartilhar as informações. E aí nós íamos discutindo por que cada objeto foi colado ou não na prancha. Aqui as imagens deles. Então, aqui, o que é isso que vocês colocaram aqui? É um milho. Milho? Milho enfeitado? Acho que sim. Certo.